E domingo tem Inter contra Fluminense, aqui na tela do Canal Campeão. A semana toda, Renato, falou-se muito do amor do Abel Braga volta ao Beira-Rio, Rafael Sobis volta ao Beira-Rio. Hoje fala-se de outra coisa na 0 Hora, fala-se de bola rolando, os pontos fortes do Fluminense. A 0 Hora faz um raio-x da equipe comandada pelo Abel Braga. E coloca como pontos fracos, quero saber se o Renato concorda, a zaga, que pode ser formada por Leandro Eusébio e o jovem Elivelto, de 19 anos, jogou 3 partidas, volta de lesão, tem uma dúvida se joga ele ou se joga o Diguinho improvisado, você vê imagens do Elivelto. Você concorda que a zaga mais os volantes, Edinho e Valência, que chamam de volantes lentos a 0 Hora, é o ponto fraco do time do Abel Braga? A zaga, sem dúvida. A zaga, até mesmo quando joga a zaga titular, não é uma dupla de área que inspire confiança. Volante depende. Quando joga o Edinho, por exemplo, e o Diguinho, eu acho até que tem volantes no nível médio do futebol brasileiro. O problema do Fluminense é que ele tem encontrado dificuldades até de escalar a própria zaga titular por causa de contusões. Então está cheio de improvisações ali num setor que já é fraco. Se o setor, quando está formado pelos titulares, é forte, imagina quando está cheio de reservas. Né? Mas, em compensação, você tem como ponto forte o ataque com o Fred, com o Sobis ou com o Rafael Moura, mesmo agora está suspenso, mas é a coisa. E o meio-campo, quando joga o Deco. Aí é outra coisa, mas precisa que jogue o Deco, jogue bem. Ou então que o Lanzini esteja numa tarde inspiradíssima. Porque eu acho que o meio-campo fluminense, desde que perdeu o Conca, ele tem também alternado bons e maus momentos, dependendo justamente da presença desses dois jogadores. Agora, um time que tem um elenco tão caro, que investe tanto em craques como o Fred, o Deco, o Rafael Sobis. Pô, a zaga titular é o Gum e o Digão. E a zaga reserva agora, Leandro Eusébio. A titular eu acho que é Gum e Leandro Eusébio. Tá, Gum e Leandro Eusébio, que seja. Mas é o que eu estava falando no início. Mesmo quando então, a zaga titular, ela não é uma zaga brilhante, né? Agora, eu ainda acho que o problema maior do Fluminense é o meio-campo. Eu acho que o meio-campo depende muito desses dois jogadores que eu falei, do Deco e do Lanzini. Bom, e esse meio-campo é tido como ponto forte. Só antes de eu mostrar os pontos fortes do raio-x que a 0 Hora faz do Fluminense, ela lembra que o Fluminense é o time que mais gols de cabeça marcou nesse Campeonato Brasileiro. Eu não tinha essa informação de cabeça, são 17 gols, no total de 46. E lembra que o Inter vem sofrendo muito com a bola aérea nesse campeonato. Pode estar aí um caminho para o Fluminense. Vamos ver agora o que a 0 Hora chama de pontos fortes do Fluminense para o jogão de domingo que o Sport TV transmite. Ela fala dos laterais, né? O Mariano, sim. O Carlinhos também é um jogador muito instável, né? Concordo com você. Mariano está voltando a jogar bem agora, né? Não começou tão bem o campeonato, não. Aí você vê o Carlinhos, que oscila muito. E aí ela fala do ataque, né? Rafael Sobis e Fred, que parece se entenderam. Finalmente o Abel fixou uma dupla de ataque e os dois estão se entendendo bem. E acho que é uma dupla fortíssima, não sei se o Renato concorda. Se os dois estiverem em forma, sim. O problema é que também... Eu acho que sabe qual é o ponto fraco do Fluminense para mim? Saqueirinhas. O ponto fraco do Fluminense para mim é o departamento médico. É uma boa. Porque é impressionante como é que o próprio Fred... Aliás, o Fred essa semana inteira está treinando a meia boca, né? Porque ele está com a panturrilha meio dolorida, então... Meia boca ainda cabe um canudinho para tomar saqueira. Mas o problema é que a meia boca dele para fechar é um instante, entendeu? Então... Ainda dá para tomar uma saqueirinha. Eu posso, inclusive, dar dicas de bons restaurantes em Porto Alegre, lá para a delegação do Fluminense, para tomar uma saqueirinha gostosa. Não, você agora põe no seu Twitter. É o grande jogo da rodada, sem a menor dúvida, né? Fluminense e Inter é o grande jogo da rodada, porque meio que decide se o Fluminense ainda vai brigar pelo título, se o Inter já entra na zona da Libertadores. É o jogo a ser visto, sem dúvida nenhuma, Fluminense Internacional. Sobis falou que se fizer um gol não vai comemorar. A relação dele com o Internacional é demais, né? Apaixonante. Claro. Mas se fizer um gol não vai comemorar. Eu acho que o Alex também, quando fez um gol contra o Inter, só comemorou discretamente. São jogadores muito identificados. O próprio Abel, né? O Abel, vamos assim dizer, subiu ao patamar de considerar técnico de ponta no Internacional. Até então ele tinha trabalhos no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, mas era um técnico até meio considerado perdedor, porque tinha perdido 2 Copas do Brasil seguidas com o Flamengo e com o Fluminense. Tinha aquele fracasso com o Fluminense de perder todos os jogos em 2005 e ficar fora da Libertadores. Ele muda de patamar no Sul dirigindo o Internacional, quando ele consegue ser campeão mundial, Libertadores e Mundial. Aí ele assume uma postura, assim, uma posição de técnico de ponta. E ele volta agora ao Beira-Rio pela primeira vez, se não me engano, para enfrentar o Internacional.